sejam bem-vindos ao programa Caminhos do Bem. Eu sou o Bob Elchou. Estamos começando mais um programa com a participação da nossa amiga aqui em nosso estúdio, que nos ajuda a fazer um mundo melhor. Ela é bacharel em Direito, cursando pós-graduação em Gestão Ambiental e é empresária. Micaela Santos Socorro. Seja bem-vinda, querida. É um prazer recebê-la em nossos estúdios. Muito obrigada, Bob. Olá, tudo bom? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelas palavras. Realmente aí eu venho empreendendo com a Caminho Sustentável, que é uma empresa focada em gestão ambiental. E eu estou muito feliz de bater esse papo aqui com vocês, de falar de permacultura, sustentabilidade e medidas aí, né, em relação ao meio ambiente para melhorar a nossa qualidade de vida. Muito importante isso. Cuidar da nossa vida, no nosso planeta, isso é muito importante. Sim. Como você disponibiliza o seu trabalho em jardins comestíveis, né? Porque nós vamos entrar nessa parte aqui agora, falando sobre jardins comestíveis. É uma coisa muito interessante, né? Então, os jardins comestíveis começam lá, eu como produtora de eventos, né? Que eu fiz um evento, que foi o primeiro curso de planta alimentícia não convencional da Serra de Cachoeiras de Macacu, onde eu começo meu trabalho com gestão ambiental, focado em turismo sustentável e produção de eventos na área de agroecologia. E virou um amor, né? Verdade. Todo esse trabalho veio do meu amor à natureza, né? E entender, né, esse ciclo todo tão importante entre plantar e a semeadura. E as plantas alimentícias não convencionais, né, as PANC, a gente até fala na abreviação PANC, pois se trata de uma nomenclatura aí no plural, o próprio autor, né, que trata muito do assunto, que é o pai das plantas alimentícias não convencionais. Se vocês quiserem pesquisar, Valdeli Knupp, tem um livro muito interessante, Plantas Alimentícias Não Convencionais. E vir estudando essas espécies e o potencial nutritivo e medicinal delas me trouxe um espanto numeroso, né? Porque nós estamos muito acomodados a só consumir aqueles produtos que as grandes commodities agrícolas colocam no nosso prato. Verdade. Alface, rúcula, né? E aí você tem a plantação de produtos que precisam de pouco manejo, muito pouco manejo, que são as PANC, e você consegue colocar ele no seu prato, cultivando ele no seu jardim ou até em vasos dentro da sua propriedade, agregando aí a não utilização de agrotóxicos, né, o manejo próprio. E esse jardim, né, no caso, como eu sou gestora ambiental, nós ingressamos em algumas propriedades com a possibilidade de existir o jardim, porque essas espécies, além de nutricionais, potentes, são belíssimas. Isso. E tem alguma espécie assim que nós não conhecemos que você poderia passar para a gente? Além do alface, couve, cheiro verde? Tem várias, infinitas de possibilidades. Tem como passar umas 5 para a gente? Tem sim. Eu vou passar umas até mais populares aqui, né? Que a Hora Pronobis, ela está sendo muito queridinha aí de todo mundo. Isso mesmo. Ela é muito importante aí, ela tem vários potenciais nutritivos, ela é proteica, ela é muito boa para quem padece de algum problema de diabetes. Ela quebra muito o consumo do carboidrato no organismo, né? Que aí a gente já tem um consumo, mesmo que a gente tente se afastar ao máximo do ultraprocessado, a gente tem um consumo no nosso cotidiano ainda deles. E a Hora Pronobis é muito importante nesse sentido. Tem potássio, vitamina A, K, né? Eu recomendo muito. Tem a beldroega também. Não? A beldroega ela é bem comum também no interior. Ela é muito potente para quem tem problemas hepáticos aí. Também ela reforça a imunidade. Temos também, eu participei do curso Itaucaia, né, em parceria com a Casa Darwin na produção de alimentos, né, com grande potencial nutricional, e eu explanei a flor da paineira. A paineira é uma árvore, né, da Mata Atlântica, ela possui no seu tronco uns espinhos e ela tem uma flor muito bonita que lembra de maracujá. Ela é uma PANC também muito nutritiva. O que é PANC? Planta alimentícia não convencional. Olha, viu que legal. Nunca ouvi falar. Mas é um conhecimento aí ancestral que a gente está trazendo à tona. E é muito importante as pessoas adquirirem o conhecimento das PANC,
pois elas não te limitam mais a esse consumo, né, só do supermercado, né, alface, rúcula. Você tem um potencial de várias espécies que você pode ir comer. Estou falando de mais de 200 espécies, tá, gente? É muita coisa. Depois, se você puder, manda para mim um cardzinho com o nome de algumas plantas comestíveis. Mando sim. Eu coloco aí para vocês que estão aí do outro lado. Com certeza. Não esqueçam, gente, curtir, compartilhar, fazer a nossa corrente do bem. Fala pra gente o que te levou a trabalhar com o meio ambiente. O que me levou a trabalhar com o meio ambiente foi... Porque você é advogada, né? Eu trabalhei na área corporativa, no último cargo, como analista de contratos, no escritório de auditoria, consultoria e contabilidade. E aí, no segundo momento, eu venho a ser mãe. E vou morar num sítio da minha família, em Cachoeiras de Macacu, e com meu filho nos braços, assim, entendendo cada vez mais a importância e o mundo que eu quero para mim e para o futuro dele, Verdade. né? Posso dizer que o Vicente, meu filho, ele foi o grande propulsor dessa vontade de trabalhar com o meio ambiente. Bacana. É o amor, né? O amor Verdade. que a gente tem aos nossos e ao planeta também, né? Porque vendo cada vez mais o quanto que a gente está alcançando níveis degradantes aí no nosso meio ambiente, foi uma vontade que me impulsionou também. O que consiste em transformar a propriedade em sustentável e rentável, né? Porque dá para ser sustentável e rentável, Dá, né? Bob. Isso é interessante. Muita gente tem um terreninho aí, mas ninguém quer fazer nada nele. Já pensou em ganhar dinheiro dentro de casa? Às vezes a gente reclama, está precisando, faltando uma graninha aqui. Você pode ganhar um dinheiro com o seu próprio terreno. Com certeza, Bob, com certeza. Esse daí é o foco principal da Caminho Sustentável. Né? A gente rentabilizar os espaços com práticas de permacultura, agroecologia, tudo isso de uma forma muito consciente. A rentabilização do espaço está em destinar esses espaços a economias que venham através da redução dos impactos ao meio ambiente. Você pode usar o biodigestor no banheiro, você pode adicionar as placas solares, né, na propriedade. Você pode fazer o manejo dessa terra de uma forma que ela fique orgânica, sem você ter que utilizar agrotóxicos. E caso tenha alguma intervenção de uma peste, colocar o pesticida, né, natural ali para fazer esse combate. Entendeu? E isso pode gerar um consumo próprio, muito potencial aí, alimentício e medicinal, além de você comercializá-lo, né? Que a gente abre nas propriedades a linha de produção de alimentos, né, que começa com uma produção agrícola familiar e ela pode chegar ao caminho que quiser, né, se ela for expandida. E também a gente trabalha com beneficiamento de ervas medicinais. Né? Isso que eu ia perguntar, como que se dá esse beneficiamento das ervas medicinais? Porque nós já falamos de plantas comestíveis, né? E agora as ervas medicinais também, que são maravilhosas, né? A gente tem aí uma sabedoria ancestral, né? Os indígenas trazem muito isso pra gente, né? O poder da cura. E a nossa farmácia começou com a botica, né? Nós não tínhamos esse ultraprocessamento de remédios, né? Antigamente. E aí a gente entra com esse beneficiamento dentro dessas propriedades com o menor processamento possível, que são as tinturas, as garrafadas, as pomadas, a extração do óleo essencial e o seu remanescente, que é o hidrolato, também o beneficiamento para chás, né? Quando você desidrata essas espécies de uma forma correta, você pode até potencializar, né, a aplicação aí das vitaminas dela dentro do seu organismo e a pessoa ter essa mini ou média ou macro, né, farmácia dentro do seu estabelecimento, sua propriedade, né, caseira, ou mesmo que de suporte rural, a sua empresa. Tem apartamento também, dá para fazer. Tem apartamento, Bob. Você que mora em apartamento, eu queria tanto. Se você quiser ter uma horta. Temos intervenções, dá para a gente fazer hortas aí verticais. Olha que bacana, né, que são né? bem utilizadas em apartamentos, né? Geralmente as pessoas fazem na área de serviço ou até o consumo de alguns vasos pela casa em áreas que tenham sol, né? Cuidando aí do NPK dessa terra. Inclusive tem algumas plantas, né, ou ervas, não sei qual seria plantas e ervas, tudo são plantas, né? Mas que você ajuda a repelir pernilongo, né? Sim, tem vários movimentos que você pode fazer. Por exemplo, a gente pode um repelente natural. Você adicionar citronela no álcool de cereal junto com o cravo, uma canela. Você faz uma infusão, coloca alguns dias numa garrafa de vidro no escuro,
mantendo 70% de álcool de cereal, 30% de água iodizada. Olha que delícia. Você já tem um repelente natural aí, Verdade. que você pode misturar com um pouco de óleo, de amêndoas. E uma coisinha também que eu não sabia, que eu fui saber há pouco tempo, você também pode fazer o chá de citronela, né? Sim. Eu também. tomei o chá, fiquei preocupado. A pessoa me convidou assim, vamos tomar um chá de citronela. Eu falei, citronela? Nunca tomei chá de citronela. É gostoso. É gostoso e a absorção, né, do chá transmitindo para a pele, que repele os mosquitos. Olha que né? interessante. Dizem que também consumo de bastante alho, se você mora num lugar de muito mosquito, também é interessante, porque nós, né, transpiramos e aí o mosquito fica repressivo aí. O que você acha também, porque nós falamos de plantas, já falamos de ervas, o que você acha do beneficiamento do lixo também, né? Que as pessoas geralmente jogam em qualquer lugar, não sabe o que ela tem na mão ali, né? Com certeza. O lixo, ele tem sido estudado mundialmente e existem holofotes para o lixo nesse exato momento, né? Que nós estamos passando por crises climáticas absurdas, né? O movimento consumista aí tá abalando as estruturas do nosso planeta em relação ao meio ambiente. Né? E do lixo a gente fala desde o tecido, do plástico, do lixo orgânico, né? Então são atitudes, como a gente, né, veio conversando aí antes no backstage, são atitudes que nós temos que tomar de nós mesmos para o micro para macro, né? Vem de dentro para fora. São pequenos hábitos que você vai adquirindo durante o seu dia a dia, como separar o lixo, né? A gente estava falando sobre os brechós, a importância, o tecido já está como o quinto poluente em maior potencial do planeta. Tem lugares que tem dunas de tecidos e as pessoas ficam presas a espectros. Eu não vou usar roupa de brechó porque o defunto usou, tem uma energia. Gente, a energia de estarmos impactados no meio ambiente é muito pior do que você pensar que foi um defunto que utilizou aquela roupa ali. Eu acho que a gente tem que descaracterizar, desmantelar certos hábitos, como também separar o lixo orgânico, ele pode alimentar a sua terra, virando um resíduo aí, um composto para a sua própria terra, né? Você pensar sempre em separar o lixo orgânico, o plástico do vidro. Só de você separar isso na sua casa, na hora do recolhimento desse lixo, mesmo que ali naquele município não tenha esse beneficiamento do lixo, com certeza em outro lugar ele vai ser beneficiado. Não, e outra coisa, você falou aqui, eu costumo viajar muito no que os entrevistados, né, meus entrevistados falam, né, muito interessante. Você não tem coleta seletiva nessa parte de recicláveis? Separa, porque tem as pessoas catadores, né? Nós ajudamos algumas famílias aqui que vivem da reciclagem. Com certeza. E mesmo que você não tenha uma coleta assim seletiva nessa parte de reutilizáveis, né? Sim. Você pode deixar separado, porque você também vai ajudar o catador a levar aquele material que ele vive dele. Vive dele. Né? E outra coisa importante também... Famílias são sustentadas do lixo. Verdade. Você, mamãe, papai, vovó, ou você, uma criança, adolescente, que estão nos assistindo, começa a criar esse hábito. Está dentro do carro, bota a sacolinha, joga o lixo ali, está na rua, não tem lixeira, guarda na sua bolsa, joga no lixo. Vamos ensinar nossas crianças, vamos ser exemplos, porque o nosso planeta já está gritando. Está gritando. Né? Então vamos dar o destino correto aos nossos lixos. Com certeza. E uma coisa muito importante também, porque a finalidade dos Caminhos do Bem é isso, você está orientando, buscando coisas que possam fazer diferença no nosso planeta ou na vida de quem está nos assistindo. Né? A finalidade é essa. Você que costuma às vezes jogar no lixo, numa bolsa, e, né, com o resto do lixo, cacos de vidro, gente, isso é um perigo. Quantas pessoas que trabalham recolhendo esses lixos se cortam, assim, coisas horríveis. Procura colocar dentro de uma lata de leite em pó, uma garrafa PET, corta ela, joga o vidro quebrado ali dentro, coloca a parte de cima dela ali. Se não tiver uma durex, nada para poder prender, bota numa sacola plástica e dá um nó, pelo menos não vai cortar ninguém, né? Com certeza. Isso é muito importante. Com certeza. Essa é a finalidade. E também, futuramente, quem sabe o próximo convidado aqui, venha falar também de trabalhos feitos com essas roupas que não servem mais. Sim, né? com certeza. Outra coisa importante que eu pego sempre esse gancho é o seguinte: se você vai doar roupa para a igreja, para algum lugar, cuidado com a roupa que você vai doar. Pensa assim, será que essa roupa que eu vou doar eu usaria?
Que às vezes a pessoa doa roupa suja, já peguei roupa suja, molhada, rasgada, livros velhos que não servem para mais nada, joga tudo na igreja. Aí nós temos que arrumar um destino correto para isso. A gente tem que pensar em doar como se fôssemos consumir também, isso, né? Não façam isso, né? Isso é muito importante. Seu tênis está sujo, com cheiro ruim e você não sabe o que fazer? Calma! A Ecostep tem a solução. Lavagem 100% manual, sem máquinas e sem desgaste. Seu tênis limpo, cheiroso e com cara de novo. Ecostep, o cuidado que seu tênis merece. Faça seu agendamento agora. Me diz uma coisa, o que você propõe à frente da produção de alimentos poucos processados na propriedade? Então, Isso falar muito importante, né? A gente vai falar aí do ultraprocessado, né? Que a gente está aí com 59% de produtos ultraprocessados e todos eles compondo resíduos de agrotóxicos, né? A gente está falando aí do glifosato, que está sendo um componente causador de muito câncer e outras doenças degenerativas do nosso organismo. A gente está falando aí do movimento no país agora, até anotei alguns dados aqui, né? Que nós estamos com 663 agrotóxicos em permanência liberados, né, no Brasil para o consumo aí. E sendo que nesse ano 44 deles que entraram, né, a gente está com uma escala, a gente está vendo que o alimento ultraprocessado está adoecendo tanto quanto outros vícios, como o cigarro, o consumo do álcool. Verdade. Temos que controlar o consumo desses alimentos como se fosse um tabagismo, um alcoolismo também, né? Então, falando de índices alarmantes aí de doença. E quando eu venho falar da produção de alimentos que a gente abre dentro dessas propriedades, a gente traz o pouco beneficiamento, o pouco processamento. Isso. O pouco processamento, né? Na técnica ali de envasar e com pouco prazo de validade mesmo, para ele ter um consumo mais imediato na sua comercialização. Então, seria chegar nessas propriedades, mostrar o potencial que ela tem alimentício, ou criar-se esse potencial no plantio, ou então, além do plantio, ter uma cadeia de fornecedores aí, dessa matéria-prima que ela necessite, montar uma cozinha, né, com respeito a todas as normas de vigilância sanitária e todos os apetrechos aí que possam garantir futuramente selos garantidores desse alimento para ele ser comercializado, né? Assim que a gente intervém nas propriedades, mostrando que elas têm um potencial de se rentabilizar, né? Eu tenho vários pés de frutíferas, então você pode ter uma safra de geleias aí com nenhum tipo de conservante, né, com pouco tempo de durabilidade, mas um escoamento de produção existente. Aqui em Maricá já existem vários polos, né, várias feiras que estão nesse movimento. Então, assim, está sendo muito garantidor a pessoa levantar a sua produção e ela ter aonde escoar a sua produção semanalmente. Eu posso falar aí da Natureza Arte e Cultura, que é da minha grande amiga Ângela Marins, que é um projeto incrível. Eu ingresso aqui em Maricá através desse projeto, levando frente de produção de alimento dentro de eventos que compõem essa feira, que é muito interessante, que ela realmente mistura a natureza, a arte e a cultura. A Ângela vem fazendo um ótimo trabalho e a Caminho Sustentável tem parceria com a Natureza Arte e Cultura também. Enfim, a gente se voltar a esses movimentos, o ir à feira, sair dos hipermercados, vamos ver o que os produtores locais... Cabeça, com um alimento bem saudável. Bate um papo com o produtor rural, como é que você fez essa compota, como é que você fez essa geleia, prova, né? Tão familiar, tão bom, né? São programas que não poderiam se apagar aí, né? Com o decorrer do tempo. Verdade. Né? E diz uma coisa, como que você prevê o escoamento dessa produção? Eu estava falando exatamente, né? Uma pergunta focou o gancho na outra. Né? Eu vejo o escoamento dessa produção ainda dessa forma, né? Mas é claro que esse produto pode parar na prateleira de supermercado, ele pode sim, né? Por que eu foquei nela de novo? Porque hoje nós temos internet também, né? Sim, também pela internet, pode nos correios. Muitas pessoas hoje querem receber tudo em casa, não quer ter o trabalho de ir até lá. Presta atenção,
que você fica muito em casa também, daqui a pouco dá um sedentarismo danado. Pois é, melhor caminhar, bate o papo, pegar o sol. Encontrar amigos que às vezes não vê um tempão. Com certeza, né? comprar produtos orgânicos, frescos, né? Eu Tá sei com que na máximo. nossa cidade aqui nós encontramos pessoas que a gente não vê às vezes há muito tempo. Eu falo que aqui é a nossa terra do nunca. É verdade. Né? E as coisas são mágicas aqui, acontecem. Você encontra pessoas que você não vê há muito tempo. Caramba, você mora aqui, mora há tanto tempo. Quando você vê, olha só, se eu ficasse em casa... Com certeza. Né? Maricá tem um brilho muito especial aqui da população. As pessoas são muito amigas, elas se ajudam de uma forma muito bacana. Eu estou muito feliz com o meu ingresso aqui no município. Eu sinto que o meu projeto, todo o meu conhecimento abraçado por pessoas muito potentes nessa área, né? Que eu estou falando aí do pessoal da Agroecologia Manada, que agora é uma cooperativa agroecológica que está agora sendo implementada aí em Itaucaia Vale. Ela nasce lá nesse movimento rural que existe aqui em Itaipuaçu, né? E com várias pessoas que me abraçaram nessa caminhada. Eu estou muito feliz, até agradeço aqui o Antônio da Casa Darwin também, que é um excelente ativista da permacultura aqui local. A Casa Darwin é um exemplo prático da permacultura na veia, né, no empreendimento dele, que também participa aí desse ingresso da cooperativa. Vocês têm que conhecer. Aproveitem esses ingressos da prefeitura, como o Curta Itaucaia, né? A gente está sempre participando, trazendo essas novidades aqui ao vivo, na degustação desses alimentos. E também a oportunidade de consumir um alimento orgânico, né? Que é muito melhor para a saúde, né? Com certeza. Saboroso, mais saudável. Né? Você estava até me falando do pimentão que você plantou. Isso mesmo. Que ele estava me comentando aqui no backstage aqui, que ele plantou um pimentão e ele pequenininho, com nem potencial. Nem isso tudo não, tamanho da cabeça do dedo. Bem pequenininho, mas com potencial, um sabor. E as pessoas ficam surpreendidas, porque não é esse que você encontra no mercado. Não é esse que está nas nossas prateleiras, infelizmente, né? E você tem um terreno em casa, um espaçozinho, ou mesmo que não tenha, com uma jardineirinha você consegue fazer. Consegue ter a sua horta completa. E as plantas alimentícias não convencionais, voltando um pouquinho aqui, elas não precisam de grandes manejos. Ela só precisa realmente, às vezes, controlar, porque ela se espalha. Isso entendeu? Mesmo. O manejo dela, porque teve agora uma estiagem por aqui, ficou praticamente 3 semanas aí, né? Mas claro que tem um gotejamento aí nessas plantas, algumas outras, mas espécies que ficaram intactas, mesmo 3 semanas sem água. E todas elas ali continuando vivas e dando aí a quem consome seu potencial nutricional, alimentício. Uma terra bem adubada, né? A questão é você sempre também saber trabalhar o substrato, né? Você sempre fazer o manejo desse composto para a própria terra. Como a gente estava falando do lixo também, separar o lixo orgânico e ele alimentar a sua terra também. Abrir uma compostagem. Eu moro em apartamento. Tem técnica de compostagem para apartamento também, com os baldes. Né? E essa compostagem pode já virar o próprio adubo aí dessa horta vertical desse apartamento ou desses vasos. Né? O impressionante da natureza é a capacidade que ela tem de se regenerar, né? E a questão toda da semeadura, né? De você plantar e você ver todo aquele movimento e você colher. Né? Acompanhar aquele crescimento é coisa muito linda. A minha esposa fala muito assim, nós temos um pé de goiaba lá em casa, tem um pé de abacate que sem vergonha está aprontando comigo, ainda não sabe abacate de jeito nenhum lá. O abacate demora. Ela pega lá a goiaba lá, aí ela vai comer, ela fala assim, quem planta, colhe. Isso aí. Tá certo. Mas muito isso gostosa mesmo. a goiaba. Me diz, como você vê a sociedade, caso não seja adotada medidas cada vez mais sustentáveis? Como é que você vê isso? O que eu vejo é o que está acontecendo já, né, gente? Já estão acontecendo aí catástrofes climáticas, por negligências climáticas. O consumo consciente não é um luxo, as pessoas às vezes têm um pouco de preconceito de falar do meio ambiente, mas o meio ambiente é uma necessidade, o cuidado com o meio ambiente, ele não é um luxo. Isso tem que estar cada vez mais interiorizado entre políticas próprias, públicas, né? Verdade. Da condução da sociedade cada vez mais para essas práticas. E eu vejo que nós estamos num movimento da
havendo um movimento positivo, né? Mas nós temos que nos preocupar cada vez mais, né? Eu estava assistindo, eu te falei, um documentário, Plastic People, que fala sobre os microplásticos, né? Nós estamos tendo muitas questões de saúde por crianças, né? Fetos que estão sendo, né, maltratados porque eles já vêm na sua geração, já vêm no seu biotipo com microplásticos, né? Camadas cerebrais ou no próprio organismo, né? Criando aí doenças congênitas, enfim. E nós, hoje, aqui sentados aqui, nós já temos microplásticos no nosso organismo. Mesmo que você tenha um consumo consciente, que você reduza os danos com práticas sustentáveis, está praticamente impossível a gente estar livre dessa entrada dos microplásticos. Temos que olhar para as atitudes com muito vigor, com mais vigor que nós temos. Para mim, eu vejo um mundo com caráter emergencial nesses cuidados. E qual a importância que você vê de nós acelerarmos e implementarmos, né, essas medidas positivas ao meio ambiente? Essas medidas positivas implementadas, elas garantem a gente o futuro. Né? A gente está falando de futuro. Como nós falamos aqui no início. Pequenos detalhes, mas se forem feitos de cada um, você, né? Um quebra-cabeça. Uma andorinha só não faz um verão, né? Cada pessoa é uma peça no quebra-cabeça. Essencial e fundamental. Cada ser humano, cada atitude consciente de si, você já está trazendo essa atitude para o próximo. E assim que vá, né? Que vire uma corrente, né? A gente pensa cada vez mais, como eu falei, né? Nesses diversos hábitos aí. Você pode separar um lixo orgânico, você pode consumir em brechós, você pode remanufaturar os seus aparelhos eletrônicos em feiras solidárias a partir de trocas. Isso mesmo. Né? Não ficar só preso à moeda, mas em atitudes mais conscientes, né? Para a gente diminuir esses poluentes daí, né? Poluentes da água, poluentes do planeta. É verdade. Né? Micaela, muito obrigado pela sua participação. Tá? Recebe aqui um carinho nosso, aqui um certificado. Opa, eu que agradeço. Muito feliz de estar programa Caminhos do Bem. Muito obrigado. Bacana. Lembrando a vocês também que é muito importante você curtir, você compartilhar, para nós fazermos essa corrente do bem. Quantas coisas a gente assiste, mas acaba não curtindo e nem compartilhando. Quando você curte, você nos ajuda a impulsionar o nosso programa. Com certeza. E a finalidade do nosso programa Caminhos do Bem é levar esses conteúdos de qualidade que nós possamos fazer a mudança nesse mundo em que vivemos e ajudar outras pessoas a pensar de uma maneira diferente. Sim, de uma maneira consciente. Consciente. A intenção é trazer outras pessoas para fazer entrevista, falando sobre o tecido que a Micaela falou aqui agora, pessoas que fazem trabalho em cima dos tecidos. Sim, tem muita gente que está Nós temos pessoas aqui que vão falar sobre superalimentos, que são aqueles brotozinhos dos alimentos. Sim, tem um potencial nutritivo muito maior. Muito utilizado também nos restaurantes. Né? Tem Os um brotos, potencial incrível também. Tem um amigo que trabalha, tem microbióticos também, assim, né? Isso. Então, não é só isso. Eu já postei alguma coisa lá também, lá no nosso Facebook e no Instagram, caminhos.do.bem, falando de trabalhos. Aqui, olha, Caminhos do Bem, ele não é uma religião só não, tá, gente? Eu postei lá que eu sou católico, de um evento que eu participei no fim de semana, em Aparecida do Norte, onde milhares de pessoas fazem um trabalho voluntário e de ajuda ao próximo, com alimento, com roupa, dando dignidade às pessoas mais carentes. Então, a finalidade do Caminho do Bem é essa, é levar um conteúdo que possa ajudar a fazer diferença no mundo. Né? Pode ser evangélico, espírita, sem religião, não importa. Importa que você faça alguma coisa que possa ajudar outras pessoas a fazer a mesma, para que a gente possa tornar um mundo melhor. Com certeza, né? Com certeza. Agora tem sua câmera aqui, se você quiser fazer suas considerações, mandar algum recado, fica à vontade. Então, eu quero agradecer primeiro a você, parabéns por essa iniciativa incrível. Obrigado. Nosso primeiro programa. Eu estou muito feliz, eu estou muito honrada de participar desse primeiro programa seu. Muito obrigado. Vim muito entusiasmada a fazer essa entrevista. Então, o meu Instagram, caminhos_sustentável, passei aqui o card para o Bob, ele vai passar aí para vocês na tela. Quero fazer alguns agradecimentos aqui, como eu falei, a Ângela Marins, né, da Natureza Arte e Cultura,
ao Antônio da Casa Darwin, que me acolheu tão bem e também me fez estar à frente de alguns projetos com ele. E quero agradecer também a Manada, Cooperativa Agroecológica, primeira cooperativa agroecológica aqui de Maricá, que está dando os seus primeiros passos com excelência, com profissionais muito qualificados. E eu quero que vocês conheçam o meu trabalho lá no Instagram, está numa fase inicial, mas eu já venho colocando como que se dá esse manejo dentro da sua propriedade, do seu apartamento, da sua casa, da sua empresa, com essas práticas de permacultura e sustentabilidade rentáveis, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar o direct, podem falar comigo também pelo WhatsApp, que vai ser passado aqui. E sejam bem-vindos, lá eu estou expondo, eu coloco sempre algumas punks ou ervas medicinais, coloco potencial nutritivo, coloco as contraindicações, que é muito importante eu frisar, Bob. O consumo de várias espécies precisam ser feitos cada um de uma forma. Verdade. Por exemplo, tem várias espécies de plantas alimentícias não convencionais que elas têm oxalato, então precisa se fazer um branqueamento, né, que é você botar em fervura de água quente e depois colocar essa substância em água fria. E aí você quebra esse oxalato e esse alimento vem para um consumo saudável e consciente. A gente tem que observar, não é só expor uma espécie, a pessoa ter o consumo dela sem antes ter esses cuidados, tá? Verdade. Lá no Instagram eu coloco algumas espécies sempre, coloco o manejo, coloco o potencial nutritivo, a forma de utilização dessas espécies. Sejam bem-vindos. Parabéns, Bob, por essa iniciativa. Obrigado. Essa iniciativa maravilhosa, Caminhos do Bem, combina com Caminhos Sustentáveis. Todos os caminhos. Todos os caminhos levando ao bem. Muito bacana. E eu quero agradecer também a Codemar, a Prefeitura de Maricá, pelo espaço que nos cedeu aqui, para que a gente possa fazer cada vez mais um programa bem melhor. E com certeza, fiquem aí nos acompanhando, porque em breve também eu vou trazer aqui algumas pessoas lá que fazem um trabalho lindo através da Prefeitura, que a finalidade, como eu falei, do programa é isso, é mostrar o que tem feito de melhor pelo nosso mundo, pelo nosso próximo. Então, Caminhos do Bem está aí aberto, você que está nos acompanhando aí, quiser mandar um oi para a gente aí de onde você está assistindo, ou se você também faz um trabalho bonito aí e quiser também partilhar com a gente aqui no estúdio, fique à vontade, mande um oi e nós vamos ter o maior prazer de recebê-lo aqui em nossos estúdios. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Muito obrigada. Até o próximo. Sucesso!